paraxá que nós vamos trabalhar hoje é a paraxá Vayeshev. Vayeshev quer dizer e habitou. E o texto começa, como já foi lido, e habitou Yaakov na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Quando eu tentei dividir um pouco, fazer uma introdução daquilo que nós vamos falar hoje, então nós vamos ter mais ou menos uns 12 itens para tratar, vamos tratar de maneira até breve, né? Mas eu vou tentar passar essa história para todos os irmãos. Eu sei que muitos irmãos leram a paraxá durante a semana, então já estão por dentro. Eu espero poder contribuir com alguma coisinha. E é um estudo relativamente simples, mas eu tentei buscar também algum material paralelo para nos ajudar a entender algumas situações, porque quando nós tratamos de Yaakov, de José, dos irmãos de José, nós vemos muitos aspectos da natureza humana aflorando, da personalidade. Nós nos identificamos com algumas... mais com defeitos do que com qualidades. Para mim é difícil ser comparado a José, né, Yosef, porque ele realmente era um tzadik, era um justo, né, um homem muito justo, e ele é um dos tipos, né, daqueles que representam a Yeshua na primeira aliança, e em um certo sentido, às vezes, ele é mais parecido, no aspecto de justiça, ele é mais parecido com Yeshua do que o próprio Davi, ou do que outros, né? Porque ele realmente, no meio judaico, ele também é conhecido como o tzadik, né? Quando nós olhamos você fala Moshe Rabbeinu, né? Que Moshe seria o nosso rabino. Davi seria o Melech, né? Comparado ao rei. Quem mais? Me ajudem. Avraham Avinu, né? Nosso pai, e José, Yosef, ele é muito visto como um justo, como tzadik, né, que nos momentos de severa provação, ele tomou decisões corretas diante da presença de Deus. E a paraxá, ela começa falando de Yaakov, mas ela vai direto para Yosef, porque Yosef, ele tem uma vida muito parecida com a de Yaakov. Poderia se começar falando através de Ruben, que a genealogia se desenvolveria através de Ruben, e nós vamos ver que Ruben ele tem qualidades, né, um homem interno, mas um homem também que teve dificuldades por causa de decisões que tomou e até por algum histórico que ele herdou, mas nós vamos ver isso depois. Então a paraxá começa com e habitou Yaakov. Tá? Esse habitou pode ser com estabelecer. Muitos rabinos ou midrash falam que ali poderia ser estabeleceu-se Yaakov, né? Ele passou 20 anos ali fugindo do irmão dele. Então ele peregrinou aí na casa do sogro, né? Ele passou ali por um discipulado ali na casa do sogro dele. Então ele lutou com Deus, né? Ele teve a experiência da paraxá passada, onde ele é ferido na coxa, né? Mas isso foi agradável a Deus, né? Porque ele talvez, eu sempre vejo assim, ele simplesmente não aguentava mais a sua própria natureza, ele precisava da bênção de Deus, ele precisava ser transformado, e Yaakov, depois dessa experiência que ele tem ali no Val de Jaboque, ele é um homem que ele manqueja, né, porque ele foi marcado por Deus, mas ele era um homem quebrantado, né, ele era um homem diferente. Se no passado ele foi astuto, se ele tinha o seu jeitinho, né, ali a partir daquela experiência e de tudo também que aconteceu junto, né, mas ali foi o clímax, né, ele é um homem transformado, né, ele tem agora um antes e um depois, e esse antes e depois é tão forte que o nome dele muda de Yaakov para Israel. Opa! Então ele se estabeleceu na terra das peregrinações. Tem um termo, esse termo de peregrinações ali poderia ser megurim, né, que pode ser, que seria a tradução de temor. O Rabi Isaac Abravanel, ele explica que aqui
que assim como Isaac temia pela luta entre os dois filhos e amava mais a um do que a outro, assim também Jacó sofrera toda a sua vida. Então, apesar de Jacó ter se estabelecido na terra da promessa, ter voltado à terra onde ele cresceu, né, onde ele teve o legado do seu pai, do seu avô, ele também sofreu bastante, e então poderia ser chamada terra das peregrinações ou terra de seus temores, né? Então era algo que talvez ainda de alguma forma se resolvia na mente dele. Essa é uma forma de encarar esse texto. O Midrash Rabbah diz: guardai-vos de fazer diferença entre vossos filhos e amais igualmente todos eles, né? Aí aí o texto já pula de Jacó para Yosef. É interessante que a paraxá anterior ela termina falando de Esaú, fala da genealogia de Esaú, mas a Torá parece sempre escolher a genealogia que vai herdar a fé, que vai continuar o legado dos filhos de Israel, os filhos da promessa. Então ela interrompe vamos dizer, a genealogia de Esaú para tratar da genealogia de Jacó, e ela logo vai a Yosef, porque Yosef tem uma vida muito parecida com a vida de Jacó, e é ele quem acaba herdando as promessas, e é através dele que vem Davi, que vem Yeshua depois. Yosef, então, apacentava com seus irmãos as ovelhas, e ele tinha 17 anos. Ele ele trabalhava, né, com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E ele trazia notícias, ou más notícias, né? Alguns textos lá do Midrash falam que a tradução literal do texto, quando fala dessas más notícias, é que ele trazia quase que como notícias erradas ou notícias falsas, né? Visto que o caráter de Yosef era um caráter puro, era um homem justo, um menino justo, muitas vezes talvez ele exagerava na dose, né? Muitas vezes ele poderia ter entendido errado, mas ele trazia aquilo de ruim que acontecia entre seus irmãos, então isso era muito mal visto por seus irmãos. E aí ele ganhou uma túnica talar, né? Um casaco de mangas compridas muito bonito do seu pai, como todos conhecem. Ele era humilde, era obediente ao pai, servia seus irmãos, mas trazia esses relatos das coisas erradas que seus irmãos faziam. O termo é dibá, para esse termo notícias falsas. Então, assim, ele era odiado pelos seus irmãos. Mas Yosef tinha um dom, né? Ele tinha um dom que Deus deu para ele, que Deus lhe falava em sonhos, né? Existem dons que são talentos naturais, mas ele tinha esse dom divino mesmo, que o Senhor se revelava a ele em sonhos. E talvez ele não tinha um feeling lá muito bom, né? Ainda era um moço muito bonito, né? Porque em Gênesis 27:17 fala de Raquel, que ela era uma mulher muito formosa, então era um filho muito bonito. O texto posterior que nós vamos ver depois fala também que Potifar, a esposa de Potifar, se encantou por ele, né, por sua beleza, e fala que ele realmente era um homem bonito e formoso. Então ele despertou por N razões o ciúme dos seus irmãos. E o feeling dele não era muito bom, porque ele vai lá e conta, ele reúne os seus irmãos para contar 2 sonhos, né? Lembrando que ele era mais amado por Jacó do que os seus irmãos. E aí ele conta os 2 sonhos, eles são conhecidos, eu só vou refrescar a memória dos irmãos, onde eles estão colhendo, são molhos de trigo, né? Os irmãos estão colhendo molhos de trigo, e aí os molhos dos irmãos, eles vêm e se prostram diante do molho de José, do molho de Yosef, né? E aí os irmãos falam, quer dizer, ok, nós vamos ser os teus servos, nós vamos servir você? Ele fala, não basta, tem mais um sonho ainda, né? Talvez ele deveria ter parado por ali, mas ele conta mais um sonho, onde a lua, o sol e 11 estrelas
o que seriam essas 11 estrelas, senão os próprios irmãos, né? O pai e a mãe se prostram diante dele. E aí até o Jacó chega e fala, filho, acho que você tá passando da conta aí, né? Ele vai lá e vai repreender. A palavra fala que vai repreender ele. Mas o próprio texto fala que Yaakov, ele guardou isso consigo, né? Em outros trechos fala que ele guardou no seu coração, né? E eu acho interessante isso porque talvez o judeu tenha, por uma questão de posicionamento, o hebreu, ele tem essa questão de ter uma discrição em relação à revelação de Deus, né? Nós vemos lá com Miriam, quando ela tem Maria, quando ela tem a revelação do anjo Gabriel que ela vai ter um filho, né? Ela guardou isso consigo. Nós vemos o próprio apóstolo Paulo, ele tem uma experiência lá do terceiro céu, né? Se fosse hoje, já ia abrir uma igreja com isso, né? Uma experiência dessa, você vai para o YouTube, vai contar para todo mundo, né? Ele guardou essa experiência, não contou para ninguém, a não ser que em um dado momento ele foi confrontado ali, porque estavam questionando a autoridade dele na igreja de Corinto, e ele vai e fala, olha, tem um homem aí, não sei se no corpo ou fora do corpo, teve uma experiência no terceiro céu, e ele fala isso ali só para legitimar a autoridade dele, mas ele era uma pessoa discreta, né, em relação às suas experiências, né, ou quando Deus falou de forma muito específica. Então Yaakov guardou isso consigo, e Yaakov envia Yosef a Shechem. Lembrando que Siquém, ou Shechem, apesar de ter acontecido aquela mortandade na paraxá anterior, né, através de Simeão e Levi, aquela história triste quando abusaram de Diná, e aí os irmãos não aguentaram a desonra, né, teve aquela circuncisão geral, teve aquele apaziguamento, mas no fim das contas, Simeão e Levi, eles chegaram e quebraram tudo, mataram a família ali de Siquém, mas foi naquele lugar que Abraham pisou pela primeira vez ali, quando chegou ao norte de Israel, ali que Deus também prometeu que essa seria a terra que Deus daria para Abraham e sua descendência. Então é um lugar muito importante. Só que os irmãos, eles iam pastorear lá em Siquém, que ficava muito longe onde Yaakov morava. Supõe-se que Yaakov está em Hebron, mas existe uma dificuldade no texto aqui, porque Hebron fica a 100 quilômetros de Siquém, e então tem que dar uma vasculhada nisso. Alguns rabinos falam que quando o texto aqui fala que os enviou de Hebron, ele estava falando de Hebron como lugar de promessa, né? Não exatamente que eles estavam morando em Hebron, Yaakov. Mas eles vão pastorear lá em Shechem, então eles vão para longe. E pelo jeito eles faziam muitas coisas erradas, e eles iam propositalmente para longe, para, vamos dizer, aprontar aí, né? Então o Yosef, ele vai, por envio de Yaakov, ele vai procurar os irmãos. Quando ele chega lá em Siquém, ele não encontra os irmãos, né? Ele encontra um homem, o texto diz que é um homem perdido, e esse homem fala, que buscas a meus irmãos? E aí tem um trecho ali de sensibilidade que um rabino, ele fala, o Midrash fala assim, que essa deve ser a nossa busca, sair de nosso universo restrito para propagar a fé no Deus único por meio de seu filho Yeshua, né? Eu deixei mais messiânico isso. Por onde nós vamos? Não sabemos aqueles que vão ou virão, aqueles que são ou virão a ser filhos de Deus, mas por onde vamos temos a missão de levar esse testemunho, né? A quem buscamos? Os nossos irmãos, né? Nós no final da Havdalah nós falamos sempre, quando nós usamos as Bessamim, né? Para que nós manifestemos o bom perfume de Yeshua, seja para aqueles que se salvam ou para aqueles que se perdem, né? Mas esse é um senso de propósito que nós precisamos ter. E Yosef, amando do seu pai, vai atrás dos seus irmãos. Podemos até fazer uma alegoria, Yosef como um tipo de Yeshua, né? Indo buscar os filhos de Israel, por envio do pai, né? Que é o próprio Deus. E essa é a missão que esse rabino Amiel, ele diz que é a missão histórica de Israel de propagar o ideal monoteísta, né? E aí nós estendemos isso, a fé em Yeshua, e a salvação de todos os povos. Então, isso aqui nós já tínhamos falado. E Yaakov envia
Yosef a seus irmãos. A Parashá Vaishlach, perdão. A família de Israel, ela vai sendo depurada, né? E por isso que realmente a genealogia ela vai depurando aqueles que não vão cumprir aquilo que Deus quer naquele momento. Então nós vamos vendo que Abraham, ele deixa a Caldeia, deixa seus familiares. Ismael se separa de Isaac, Esav de Yaakov, né? Para Deus, ele começa a se concentrar, a Torá começa a se concentrar em Yaakov. E com isso inicia-se a história dos filhos de Israel, de quem descenderá futuramente o Messias. Esse processo de depuração dependeu sempre de duas coisas: da revelação de Deus e do posicionamento de confiança do homem a partir dessa revelação, né? Nunca Deus ele colocou um relacionamento unilateral onde somente ele se revela e o homem não faz nada, e nem o contrário pode acontecer. Então, Yosef encontra os seus irmãos lá em Dotã. Dotã fica a mais de 30 quilômetros de Siquém, né? Então eles foram para bem longe. E aí acontece, quando ele chega de longe, ele chega com aquele casaco marcante dele, e eles veem a Yosef vindo, né? Então, chegou o contador de sonhos, e eles já começam a tramar matá-lo, né? Vamos jogar ele num poço, né? E vamos matá-lo, jogá-lo num poço. E Ruben na hora intervém. E Ruben ele tem esse senso. Ele é o irmão mais velho, é aquele que é o primogênito, é aquele que está ali para cuidar de todos. E ele fala: não, vamos jogar ele num poço. E depois quer dizer, isso ele pensou consigo, depois eu devolvo ele para o pai dele, né? Mas vamos jogar ele num poço, não vamos derramar sangue inocente. Mas talvez ali, eles pastoreando, apacentando ovelhas, então talvez eles estavam distantes uns dos outros, e o que aconteceu é que Ruben, ele não estava mais perto, e passou Dotã era um lugar de passagem de carruagens, de vendas e de comércio. E passou uma carruagem de ismaelitas que levavam especiarias, e quando os irmãos viram aquilo, foi Judá quem teve a ideia: vamos vender o nosso irmão, né? E aí Yosef ele é vendido por 20 pratas, e ele é levado. Passaram duas carruagens, né? Parece que passou uma, depois passou outra, eles acabaram vendendo para a primeira carruagem. Aqui tem um tratado de Ruben, mas daí nós vamos falar um pouco depois dele. E aí Yosef é vendido e o texto é interrompido. Nós paramos por aqui e agora nós entramos em Bereshit 38, e agora vem a história de Judá e Tamar. Eu vou passar um pouco essa história. Essa história para mim sempre foi difícil, não sei se para os irmãos também, porque tem muitos personagens novos, mas o fato é que Judá, ele se despede ali dos irmãos dele em algum momento, ou os irmãos dele despedem ele. O Midrash fala ali que por ele ter sido aquele que vendeu o irmão, foi ele também que deu a notícia para Yaakov de que o irmão foi comido por um animal, né? E trazem o casaco dele com sangue. Eu pulei essa parte, me perdoem. Mas quando Yaakov ele recebe a notícia, ele recebe um casaco ensanguentado, sangue de um cordeiro que eles mataram, né? Para dizer que que Yosef tinha sido comido por um animal. E ali Yaakov chora, né? Ele fica enlutado, eles tentam consolar, ele não conseguem consolar ele, porque ele fica abatido, é o filho preferido dele. Enfim, Judá, então, ele talvez tomado por esse peso, nós não sabemos, mas ele se retira, ele não está mais junto dos irmãos, e ele vai para junto de um homem chamado Shirá, né? Esse Shirá, ele era alguém que estava mais ligado ao comércio, e junto com Shirá ele conhece um homem chamado Shuá, e Shuá tinha uma filha, e Judá, ele se apaixona por essa filha, né? E eles têm filhos, eles têm um primogênito chamado depois Onã e Shelá, que é o terceiro filho. Então Judá, ele toma Judá, ele toma Tamar, né, uma mulher, filha do comerciante chamado Shua, e ele a dá em casamento, em união, a né? Só que o o que diz a tradição é que ele não queria ter filhos, como o Onã, que nós vamos ver depois. E Deus o fulminou.
matou, né? Tirou a vida dele, porque ele não, enfim, ele não, Deus não se agradou dele. E aí existe aquela lei do levirato, que se um homem ele vem a óbito e a esposa não teve filhos, então ela pode se casar ou deve se casar com o irmão. Ela não pode casar com outro homem, senão com o irmão do falecido. E foi o que aconteceu. Então chegou Onã, né, e a filha de Tamar conheceu então a Onã. Mas eles tiveram relações, normal, como um casal normal, mas ele não quis engravidá-la, porque ele não quis dar um sucessor para o seu irmão. Então ele teve ali uma vaidade, e aí, vocês conhecem a história, ele acabava lançando o sêmen fora, a semente fora, né? E não permitiu que a sua mulher então engravidasse para não dar sucessão a seu irmão. E isso desagradou a Deus, e Deus também tirou a vida de Onã. Bom, o próximo da fila era Shelah, mas Shelah era muito novo. Então Judá falou, olha, vamos fazer o seguinte, você volta para a casa do teu pai, você fica com teu pai como viúva, veste as roupas de viuvez, fica por lá, Shelah vai crescer, depois você casa com Shelah e você continua com a descendência, com a nossa descendência, porque ela queria muito essa descendência também, que nós vamos ver depois na atitude de Tamar. Ok, então o tempo passou e foi passando, e acabou que chegou a notícia que faleceu a esposa de Judá. E Judá ficou muito triste. Aí ele para se consolar, ele subiu a Timna, junto com o amigo dele, que era o Shirá, que era um adulamita, e ele subiu a Timna, e ali, talvez era um lugar onde tinha também prostituição, talvez não tinha, né? A Tamar ficou sabendo disso. Então ela se vestiu, né, com um lenço, cobriu seu rosto, e ela foi para Timna, ela subiu a Timna e se colocou a caminho de Judá. E quando Judá estava passando, ele chamou essa mulher, não a reconheceu e falou, olha, vem comigo. E ela falou, não, como assim eu vou com você? O que você vai me dar? Não, eu te dou um carneiro, um cordeiro. Ela falou, não, mas como que você me garante? Você não tem o cordeiro aí. Me deixa um penhor então, ela falou. E aí ele deixou, né, um sinete, uma capa e uma vara com ela como garantia, como penhor. E ele se deitou com ela, e depois que eles terminaram, né, ela tomou as suas vestes, foi embora e voltou a vestir a roupa da sua viuvez. O tempo passou, passaram 3 meses, e Judá, ele foi atrás, agora falou com os funcionários, os servos dele, e falou, olha, eu preciso pegar de volta os itens que eu deixei com essa mulher, e eu não quero ser desonrado, então por favor vão lá. Se não acharem ela, então que deixe com ela, mas eu não quero ser desonrado. Mas de fato eles acabaram não achando ela, não acharam Tamar, e aí ele ficou preocupado, né? Ele falou, bom, que esse material fique com ela, mas que o nosso nome não seja, que nós não sejamos envergonhados. Mas o tempo passou e chegou a notícia para Judá de que Tamar, ela estava grávida e ela tinha adulterado, né? E aí o que aconteceu? Judá falou, ó, ela vai ser queimada, ela tem que ser queimada porque ela adulterou, né? E aí ela manda um funcionário, um homem, dizer a Judá, olha, o homem que deitou comigo é dono desses 3 objetos. E ali Judá, ele se angustiou, né, porque ele sabia que ele era esse homem, né, e Tamar, ela seria queimada viva, e somente Judá poderia libertar ela dessa situação, né? Ele poderia de repente deixar isso acontecer para não ter o nome desonrado, né? Mas ele salvou ela, e ele falou que ela é mais justa do que eu, né? Porque eu era esse homem que deitei com ela. A tradição diz assim que, por eles terem sido nobres, mesmo depois de um acontecimento que não foi o acontecimento ideal, longe disso, mas tanto Tamar, ela preferiu deixar-se queimar do que infamar publicamente o seu sogro, quanto Judá, que salvou a vida dela. Então por isso que a tradição diz que eles puderam entrar na dinastia do rei Davi,
né? Porque eles tinham essa nobreza de reinar sobre o território mais difícil que existe, que é o território, que é o domínio próprio, né? Eles reinaram sobre si, sobre suas vontades e tomaram as decisões certas, né? E aí, em Gênesis 38, nós voltamos para Yosef na casa de Potifar. Tem um desenho, até tirei cor, esses desenhos são bem coloridos. O judeu não tem costume de usar imagens, né, figuras de desenho, porque para nós não tentarmos imaginar, aliás, para nós tentarmos imaginar, mas não nos prendermos a uma referência já pronta, né? E também tem o mandamento de não farás imagens para si, né? Então, em geral, é difícil achar. Geralmente você vê mais pinturas, né, ou caricaturas, mas você não vê o desenho tentando imaginar como é que eram os personagens bíblicos. Mas eu peguei um material aqui, e aí mostra aqui Yosef já na casa de Potifar. E aquilo que é mais marcante de Yosef na casa de Potifar é que o Eterno era com ele, né? Então, esteve o Eterno com José e viu seu senhor, o Potifar, que o Eterno estava com ele em tudo que ele fazia. O Eterno o fazia prosperar, e José achou graça a seus olhos, e o servia e o encarregou sobre sua casa, e tudo que tinha entregou em suas mãos. Então a única coisa que Potifar fazia era, ele comia, porque todas as demais coisas estavam sobre a administração de José. E, claro, a sua esposa, que não estava sob a administração de José. Acontece que a esposa de Potifar, ela ficou encantada com ele, né, de um homem que tinha sua beleza, que era sábio, que era inteligente, e trabalhava dentro da casa de Potifar, trabalhava fora também. Mas um dia, ela já tinha tentado aliciar ele, né, falando, olha, deita comigo, e ele fugia disso, ele falava, olha, não há maior nessa casa do que eu. E não me proibiu nenhuma coisa, salvo a ti, pois és sua mulher. Como farei essa grande maldade e pecarei contra Deus? E quando Yosef fala isso é porque já foi a última investida dela, e nesse momento ela pega e segura as roupas dele. E ele foge, né, e deixa as roupas dele lá, né? Alguns tentam supor, né, às vezes vai assistir ali, faz uma novela ali contando a história de José, de que José um pouquinho ele cedeu a essa tentação, mas se ele tivesse cedido, é muito provável que a Torá contaria isso, porque a Torá ela não tem problemas em desnudar os seus heróis, vamos falar assim, né? Quando Rubem se deitou com Bilá, né? Ela trouxe esse relato, e quando Judá também se deitou com Tamar, ela trouxe esse relato. Então ela não tem ela é muito clara em relação às falhas dos seus heróis. Então José ele é encarcerado junto aos presos do rei, né? E novamente o líder da guarda ali ele não vai para qualquer prisão, ele vai para a prisão real ali, onde tem o chefe dos verdugos, né? Então quem do Palácio Real ia preso nessa prisão. Supõe-se, e parece meio consenso aí entre os exegetas aí, que Potifar meio conhecia a esposa dele, né? E que se ele tivesse realmente achado que José tinha investido sobre a esposa dele, tinha mandado matar. Mas como conhecia a esposa, mas para também ele não ser desonrado, então mandou só para a prisão. Também conhecia talvez o servo que tinha, né? E lá ele começou a governar também na prisão. Como ele governava na casa de Potifar, na prisão ele também mostrou essa sabedoria para governar. Já entregaram todos os presos na mão dele. E tudo que faziam ali, por sua ordem, ele executava. Então nós vemos que José ele foi um homem que ele tinha talentos naturais, né? Ele tinha dons que o Senhor deu para ele, e ele colocou tudo isso ao serviço do Eterno, mesmo tendo sido afligido, né, porque ele foi preso injustamente. Ele ficou 10 anos ali preso, 12 anos, né? A tradição diz que foram 10 anos por cada irmão de quem ele falou mal, e mais 2 anos, não lembro por causa mas tinha mais 2 anos lá. Mas claro que Deus não é tão meticuloso assim, né? Porque senão não ficava um. Mas ele ficou 12 anos
ali preso, e ali daí ainda acontece a situação dos dois, do copeiro-chefe do palácio e o padeiro-chefe. Os dois foram presos ali, e Yosef viu os dois ali, um dia eles estavam abatidos, e ele perguntou para o pessoal o que aconteceu com aqueles dois. E daí, eles tiveram um sonho, né? E o sonho deles foi muito marcante, e aí Yosef fala, olha, Deus é aquele que revela sonhos, então vocês podem contar para mim, e de repente eu posso ser útil, né? E aí o copeiro-chefe conta o primeiro sonho dele. Ele tem o sonho de um ramo, aliás, de uma videira que tem 3 ramos. Esses três ramos dão flor, que daí dão um cacho de uva. E aí ele explica, esses 3 ramos são 3 dias, em 3 dias a sua cabeça será contada e você voltará para o reino, porque o faraó vai dar falta de você, né? E aí Yosef, ele num ato de ímpeto, né, a tradição diz que naquele momento ele não confiou em Deus, porque ele deveria confiar mais em Deus, né? Estavam bem exigentes com Yosef, mas ele fala, olha, se você lembrar de mim, avisa eles lá que eu fui roubado da minha terra e eu fui preso injustamente, né? E naquele momento, naqueles primeiros 3 dias lá, quando o copeiro real voltou para o palácio, ele acabou esquecendo Yosef. Nós sabemos que mais tarde ele vem a lembrar, mas ele não lembrou naquele momento. E o padeiro vem com sonho também, ele sonha com 3 cestos, né, 3 cestos ralos sobre a cabeça dele, e um desses cestos estava cheio de pães e coisas gostosas, de panificação, e tem um pássaro ali comendo. E aí Yosef fala, olha, esses 3 cestos são 3 dias, em 3 dias você vai morrer e os pássaros vão comer tua carne, a carne da tua cabeça, né? Então, forte, né? E Yosef ele continua preso, e assim termina a Parashá. A única coisa que eu pulei, e nós já vamos tentar tirar algumas conclusões para finalizar, foi o nascimento dos filhos de Judá e Tamar, né? Que daí veio a linhagem do Mashiach, a linhagem do Messias, que são Zerer e Peretz, e de Peretz vem a linhagem do Messias. Tá. Então, algumas conclusões. Nós vemos ali que Deus ele dá uma visão para Yosef, mas ele não detalha o processo pelo qual ele passará, né? Então, às vezes, isso nos ensina, porque nós podemos ter chegado um dia à presença de Deus, né? Nós tivemos uma experiência com o Senhor ali, em algum momento nós tivemos um Deus que se revelou individualmente a nós, talvez ouvimos promessas sobre nossas vidas, mas nós precisamos passar por processos, né, para sermos depurados, para nós também sermos participantes de um antes e de um depois, assim como Jacó, como Abraham, como o próprio José. Deus leva seus servos a uma condição de vulnerabilidade, para que não se apoiem somente em si mesmos, né? O Senhor precisa nos levar, porque nós ficamos mais mansos, mais dependentes dele, né? Porque se o Senhor nos deixa muito independentes, geralmente nós podemos até ter força, mas ela vai nos levar à bancarrota, né? Ela não vai ser agradável a Deus, né? E em dado momento nós vamos acabar trocando os pés pelas mãos e nos enfiando em lugares ruins. Agora é diferente estar em lugares ruins ou lugares difíceis se nós estamos na presença do Senhor, né? Onde nós discernimos a situação, assim como José, ele discerniu aquelas situações, porque ele fazia isso na presença de Deus, ele não murmurou, né? Ele tinha realmente esse caráter como que de Yeshua mesmo, né? Como que foi levado como uma ovelha muda ao matadouro, né? E Yosef também tinha essa mansidão, né? E o Senhor ele quer trabalhar isso nas nossas vidas. Quando nós vamos ver Rúben, e eu, em um certo sentido, eu fico consolado quando nós vemos irmãos de Yosef, porque nós vemos Judá como ele errou, nós vemos Rúben como errou, Simeão e Levi erraram mais ainda, né? Mas nós vemos que todos eles encontraram um lugar de arrependimento, né? Isso nos consola, porque nós somos todos de personalidades diversas, né? E às vezes tem traços da nossa personalidade que vão nos trazer problemas, né? E o Senhor ele precisa levar isso para tratar nas nossas vidas, né? Mas na medida que nós nos submetemos a Ele,
nós vamos sendo também transformados. Ele tratará com nossa justiça própria e nos tornará pessoas mais quebrantadas, né? Então, José ali, em um dado momento, ele foi ali um portador de Lashon Hará, né? E o judeu não tem pudor em falar que ele fazia Lashon Hará ali. Depois ele já era um chefe ali dos presos, um lugar onde ele não deveria estar, mas ele se preocupava com a condição dos detentos, né? Então era um homem que manifestava uma vida transformada, né? Tá? E Yosef, como foi falado, Yosef ele é um tipo de Yeshua para nós. Yeshua é o tzadik que viabiliza a nossa situação com Deus, né? Porque às vezes nós ouvimos uma história de Yosef, pelo menos você vai querer entrar numa espécie de performance para agradar a Deus, né? Olha, se eu fizer isso, se eu for assim como José, aí sim Deus vai se agradar de mim. Mas Deus, ele já nos tornou agradáveis em seu Filho amado, né? Isso é difícil entrar na nossa mente, né? Mas ele já nos fez agradáveis. Nós precisamos assumir uma herança, né, que nós temos em Yeshua. Por isso que a preocupação sempre de Shaul, de Paulo, é que nós andemos em Cristo, né? Em Yeshua. Ele usa bastante vezes esse em Yeshua, porque nós carregamos sempre, às vezes, nós somos como uma vez uma irmã teve uma visão numa outra congregação. Ela falou que nós somos como um burrinho de carga, né? Nós vamos acumulando cargas no nosso lombo, né? E ela teve essa visão. E aí vinha um mercador, tirava toda aquela carga, né? E aquele burrinho saía correndo, saltitantes. Só que de repente o tempo ia passando, ele ia colocando carga de novo, né, no lombo. E aí quando eu via, tinha que vir o mercador, né? E isso acontece conosco também, né? O Senhor tem que vir e tirar o peso, né, dos nossos. Às vezes não precisa de muito, né? Então, mas Yeshua é aquele tzadik, o justo, aquele que viabiliza a nossa situação para com Deus, né? E ele também, fazendo alusão a Yehudá, ali está Yeshudá, Yehudá ou Judá, e Tamar, ele é o nosso rei, né? Ele é o Melech, ele é o nosso rei. E o nosso esforço deve ser sempre para entrar e permanecer nesse lugar de descanso no Senhor, né? Onde tem tantas coisas que tentam se colocar entre nós e Deus, mas nós precisamos buscar esse lugar onde o Senhor ele pode estender a nós a sua bondade, né? Porque a nossa própria bondade, ela parece que ela tem limites, né? E tem hora que nós percebemos a bondade de Deus em nós. Tem hora que nós percebemos que é o nosso humor, tem alguma coisa ali atrapalhando. Então nós precisamos tirar essas coisas para que realmente o Senhor possa estender a sua bondade através das nossas vidas. E eu gosto desse versículo para finalizar. Romanos 5, 3-5, fala de um processo, né? Porque às vezes nós queremos que, bom, Deus enviou seu Filho, ele morreu por mim, agora eu tenho a vida de Yeshua em mim, eu tenho a instrução de Deus, que é a Torá. Então, céus abertos, está tudo certo. Mas existem esses processos nos quais o Senhor é soberano, onde Deus é soberano, e nesses processos nós temos que ter essa posição, esse posicionamento, né? Que nós nos gloriamos nas tribulações. Às vezes existe um abismo entre a teoria e a prática, né? Mas nós temos que diminuir esse abismo. Mas nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Ruach, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém?